Boa noite. Eu sou a Cristina, faço parte do corpo de palestrantes aqui do CELI. Costumo dar palestra nas noites de segunda-feira. E o tema da nossa palestra hoje é um tema bem interessante. É um assunto que a gente não consegue escapar, que é o julgamento. Então o tema é: não julgueis para não seres julgados. Sobre o julgamento, todas as minhas palestras eu gosto de pegar alguma palavra, algum ponto principal e trazer o sentido do dicionário, né? Aí eu fui pesquisar o que seria o julgamento. Ato pelo qual a autoridade judicante, após examinar os autos do processo e formar sobre ele um juízo, expõe e justifica sua decisão para a solução de um conflito. Ato ou efeito de julgar, opinião, juízo, apreciação. Para quem é da área do direito, a gente está acostumado a julgamento, juízo, sentença. Quando a gente entra com uma ação na justiça, a gente espera um resultado final. Mas voltando ao assunto nosso aqui da parte espiritual, Cristo, quando ele fala, né, dessa questão do julgamento, a gente percebe que o julgamento não necessariamente ele vai trazer uma condenação. Aí eu parei para pensar, né, no dia a dia da minha profissão, se realmente, nem sempre quando a gente entra com uma ação ou sofre algum processo, a gente é condenado. É feita uma análise de uma situação e se dá um resultado. Mas Jesus, sábio como ele era, muitos aqui já devem ter ouvido aquela passagem onde é apresentado para ele uma mulher adúltera e perguntam para ele o que ele achava, qual era o, abre aspas, julgamento dele naquela situação. Então eu vou ler para vocês o trecho onde mostra detalhadamente essa passagem, esse acontecimento. Então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram em pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso vosso entendimento? Eles diziam isso tentando a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuasse a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-os falar, assim se retiraram, um após o outro, e os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, se levantando, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. Então é interessante, né? Um dos pontos mais interessantes dessa passagem é que foram se retirando primeiro quem? Os mais velhos. Quanto mais tempo de vida, mais experiência, provavelmente, então no caso, pelo menos no caso deles ali, cometeram erros também. Nós temos uma tendência, o ser humano tem essa tendência de olhar primeiro o erro no outro
antes de olhar para dentro de si, para ver os seus defeitos. E é muito mais fácil, como também diz no Evangelho de Jesus, quando ele alerta sobre como é que a gente olha o cisco no olho do irmão e não enxerga a trave no nosso olho. Porque realmente é muito difícil, né, a gente parar e pensar. Quando a gente olha para o outro e vê aqueles defeitos e pensar que a gente também tem a mesma capacidade de errar, que a gente também nós temos também as nossas dificuldades. E o julgamento, ele é uma situação do dia a dia, é da vida. A gente pensa assim, mas julgamento é uma coisa ruim, é pensar mal do outro, é falar mal do outro. Mas o nosso dia a dia, tudo, se a gente for parar para pensar de uma maneira ampla, é um julgamento. Se eu gosto de uma roupa, eu estou julgando que aquela roupa é bonita. Se eu não gosto, ela é feia. Se eu concordo com um tipo, sei lá, um tipo musical, alguma coisa assim, eu estou julgando que aquela música, aquele estilo é bom. Só que esse é o meu ponto de vista. Essa é a minha verdade. Mas a verdade do outro. Ali no vídeo, está bem claro, o rapaz, eu já conhecia aquela história numa outra versão, né? Ele olhou para a casa do vizinho, ele viu sujeira, talvez se ele tivesse visto mais além, alguma desorganização, alguma coisa, mas na verdade a sujeira, talvez, sei lá, a sujeira ou, no meu caso, a miopia não iria me permitir enxergar direito a casa da pessoa. E ele não se deu conta que era o óculos dele que estava sujo. Ele não teve essa noção. E quantas vezes a gente julga uma situação, alguma coisa que aconteceu, colocando a nossa verdade como a verdade absoluta, e a gente não sabe o que levou a acontecer aquela situação, aquela pessoa tomar uma decisão, né? Uma coisa corriqueira, que acho que nunca ninguém passou, foi estresse familiar, né? Mas fulano é ruim porque fez isso, isso e isso. Aí quem escuta um lado só da história vai achar que, pois é ruim mesmo, não se vê só. Mas se a gente não conhece o outro lado da história, a gente vai ficar só com uma verdade. E às vezes nenhum dos dois lados está certo. E é triste, né? Porque o tempo que a gente usa remoendo essa questão, achando defeito no outro, sem parar e olhar o nosso defeito, pensar, mas o que eu faria? Mas será que eu não agiria igual? Será que eu não erraria igual? Nisso a gente está perdendo tempo de conviver bem com as pessoas, de amar, de evoluir, né? de progredir. Isso vai gerando um sentimento ruim, uma fofoca, uma coisa, de repente um mal entendido, uma palavra dita a mais ou a menos, gera toda uma questão negativa, se cria um sentimento, uma coisa, uma tensão que não precisava acontecer, né? Não precisava. A gente tem uma tendência de ser humano, nós não somos perfeitos, de sempre julgar o outro com muita severidade, com muito rigor, com muita... mas não é possível, como é que essa pessoa pode fazer isso? Mas quando chega a nossa vez, quando a gente erra, será que a gente gostaria de passar a mesma
ter o mesmo rigor, a mesma mão pesada na hora de julgar, né? Eu acho que eu não gostaria, né? Mas a gente vai no dia a dia vendo situações que realmente é muito difícil, né? Notícias ruins, maldades, é muito difícil a gente se abster de julgar, é meio que instantâneo, é rápido, né? E mesmo o caso ali da esposa do rapaz, mesmo ela tendo limpado ali a lente dele, ele percebeu e não se deu conta que ela que limpou. Mas ela resolveu um problema, ela conseguiu mostrar para ele que ele estava errado naquele ponto de vista. Mas quantos outros defeitos ele viu naquela família? Ah, porque a casa é suja. Ah, mas a mulher não ganha bem, o cara não ganha tão bem assim, mas é desorganizado. Então, para algumas pessoas, é difícil parar e olhar o lado bom, o lado positivo das coisas, né? É complicado. E aqui no Evangelho, quando há o comentário sobre essa passagem que eu li da mulher adúltera, o que nos diz o Evangelho? Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ou seja, todos nós temos essa necessidade da indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem. E sem isso, o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso do seu semelhante? Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto esse princípio? Não julgueis, se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Em alguns casos, a gente pode chegar numa pessoa, de repente, alguma coisa errada que a gente vê, e claro, né, conversar com jeito, sem ofensa, chamar, né, de uma maneira privada e conversar. Olha, eu acho que tal coisa tu fizeste não foi legal, não foi bacana. Claro que ela vai botar o ponto de vista dela, mas desde que a gente faça isso no sentido de querer ajudar aquela pessoa, de todo o coração, não querer chegar, olha, tu errou, tá errado, porque eu sei melhor, eu estudei mais, eu tenho mais experiência, enfim, qualquer situação. Porque isso já não seria fazer o bem, seria alimentar o nosso ego. Não seria uma, digamos, não vou dizer assim caridade, mas não seria uma bondade, não seria algo que iria beneficiar aquela pessoa. Porque se a gente vê que a pessoa está errando, alguma coisa que não é legal, e tu vê que aquela pessoa não está com maldade, ela não está com aquela intenção ruim, e às vezes até não é uma coisa ruim, é alguma coisa, né, que não é bom para ela mesma.
se a gente chega e dá um conselho de coração, com carinho, e explica, isso vai fazer um bem para ela, vai ajudar ela